Com esta imagem, ou esta parábola que Jesus usa, nós podemos também nos confrontar a nossa vida. Jesus falou a parábola para as pessoas, para os seus apóstolos, depois eles pediram para que Jesus explicasse o significado da parábola. E Jesus começa então explicando, né? A semente, o reino de Deus, os terreno pedregoso, terreno cheio de espinho e o terreno bom. Todas essas imagens que o autor sagrado usa diz respeito a nós, a mim e a você, né? O reino de Deus, a semente do reino de Deus é a palavra de Deus. O terreno, nós sabemos que é cada um de nós, o nosso coração. E nós vimos que depende muito também do terreno. A semente por si só, né? Ela em si, ela tem vida, né? Ela tem vitalidade. A semente contém já, ela tem o dom da vida. Ela precisa, para que ela possa de fato germinar e produzir frutos, ela precisa de um terreno bom. Quem lida a terra sabe muito bem o que o padre está falando, mas nem precisa ter conhecimento de terra, né? Você sabe perfeitamente, né, onde você mora. Se lá no cantinho da tua casa tem terra boa, se você lançar uma semente lá, certeza que vai nascer, não é verdade? Mas o contrário também é verdadeiro. Se a terra não for boa, por melhor que seja a semente, ela vai ter dificuldade. Pode até ser que ela, de tão boa que a semente é a palavra de Deus. Mesmo num terreno com dificuldade, porque ali fala os espinhos, outra parte na beira da estrada, outra parte num terreno pedregoso. Então, lugares não próprios, não muito adequados, mas mesmo assim, porque a semente é muito boa, ela só que não tem consistência. O segredo é a consistência. Lembra que Jesus falou: aqueles que foram infiéis e permanecerem fiéis até o fim, é os que irão se salvar. Às vezes nós somos inconstantes, né? Nós somos fruto do momento. Às vezes a gente se empolga, né? Fica tudo empolgado, tudo animado, mas depois, como diz a palavra, né? Vem as preocupações do mundo, vem as dificuldades, vem os desafios, e a gente logo desanima. Então isso representa uma imaturidade, é sinal que a nossa fé ainda, ela precisa ser trabalhada. Toda empolgação, todo entusiasmo, ele tende a passar. Assim como se diz que o bom ferro, ele deve ser medido na temperatura. Para você ver a qualidade do ferro, você tem que submeter ele a alta pressão, no fogo. Se ele resistir o calor, ele é bom, senão, assim também acontece conosco, a nossa fé. Nós somos e seremos sempre desafiados na nossa fé. Os santos que nós veneramos, todos eles foram provados na fé. Por isso que foram martirizados, hostilizados, né, perseguidos, derramaram sangue. Todos os grandes homens e mulheres de fé, todos foram submetidos a provas. Então a fé, ela deve ser provada, ela passa por turbulências. Não podemos ser cristão católico de meia boca, né? Até que agrada, até de entusiasmo. Todo entusiasmo é como a poeira, diz o gaúcho. Toda a poeira tende a baixar. Toda a poeira tende a baixar.
Então, a pergunta que a gente poderia fazer diante da parábola de Jesus: que tipo de terreno que é o meu coração? Como que eu recebo, como que eu acolho a palavra de Deus, como que ela vem até mim? Com qual dessas imagens nós podemos descrever? Aqui cada um se coloca, eu me coloco, você se coloca nesta passagem do Evangelho. A semente do reino, a boa semente do reino de Deus foi semeada. Será que o meu coração, o terreno do meu coração, é aquele que se parece às sementes que caíram à beira da estrada? Primeira pergunta. Será que talvez o terreno, a semente que foi semeada no nosso coração, é um terreno cheio de pedra? Cheio de espinhos? A pedra, o espinho, a beira da estrada são, vamos dizer, barreiras que dificultam, impedem, atrapalham. A semente boa do reino de Deus vai encontrar dificuldade, porque há resistência. Que a gente pode colocar o orgulho, a dureza de coração. Lembra que Jesus várias vezes, Jesus se entristecia com as pessoas, com os seus discípulos, com os mestres da lei, dizia: como são duros de coração. Jesus fez várias críticas sobre a dureza de coração dos seus contemporâneos. Jesus: vocês têm ouvido, mas vocês não ouvem, o mesmo ouvindo não entendem, vocês têm olhos, mas não veem. Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós, na nossa caminhada de igreja, na nossa experiência de fé, a gente também se depara com essas situações e tantas outras, que às vezes questionam a nossa fé. Então, que tipo de terreno é o meu coração? É a pergunta que a gente deveria se fazer. Está produzindo frutos de 30, 60, 90, 100? Ou não está produzindo fruto? O padre sempre diz, né? Se a gente está sempre na missa, rezando, que bom. Mas essa missa que eu vou, todas as orações, novenas e tudo que eu faço, está me ajudando a ser uma pessoa melhor? Se não é patinar no barro. Se apesar de tantas orações que eu faço e tanta coisa, a minha vida não muda, eu não mudo, continuo sempre o mesmo, né? É sinal que alguma coisa errada está acontecendo. Estamos aqui diante de um terreno com bastante dificuldade. Pode ser muita pedra, muito areia, muito espinho, que está sufocando a boa semente do reino de Deus, e ela não vai produzir frutos, por melhor que seja, porque ela precisa encontrar um terreno propício, precisa encontrar um terreno bom. E toda vez que a Sagrada Escritura fala de terreno, ela está falando do coração. Não está falando de um pedaço de terra, não. Jesus tirava as parábolas do campo, porque as pessoas eram todas... Então, ele usava a imagem do dia a dia, né, da pesca, do campo, porque era o ofício da maioria das pessoas. E ele tira dali para passar uma mensagem, como de hoje, né? A semente, as pedras, o terreno, todas essas imagens as pessoas compreendiam, sabiam do que ele estava falando. Se ele fizesse teologia, ninguém ia entender nada. Mas falar de pedra, de terra, era a língua, o povo lidava com isso, de pesca, de mar. Então Jesus era um grande pedagogo, sabia traduzir a teologia partindo da realidade cotidiana das pessoas. E as pessoas se interrogavam, né? Elas entendiam aquilo que Jesus estava falando. Então, que o Santo Evangelho de hoje, esta passagem, sirva para mim, você e todos nós. Louvado seja nosso Senhor.